Hoje comemoramos o Dia da Virgem de Fátima, uma dedicação onde nossa Mãe dos Céus nos chama e nos convida a conversar. Mais uma vez a Virgem se apresenta aos simples, aos três menininhos que serão os transmissores da mensagem da conversão. Mas qual é o segredo da verdadeira conversão? Rezar milhares de rosários ou participar de 5 missas diariamente? Não. A verdadeira conversão consiste em unir-se à videira. Somente se eu estiver unido à videira verdadeira, terei os frutos da verdadeira conversão. O Evangelho deste dia nos fala sobre o significado de estarmos unidos à videira. Na minha comunidade religiosa, na fase de formação do noviciado, temos o hábito de fazer um mês inteiro de trabalho no campo. E lembro que, em uma dessas ocasiões, tive que trabalhar em uma fazenda onde havia vinhedos. Foi uma experiência única, nunca tendo estado tão perto do processo do vinho. Eu aprendi muitas coisas com esse tipo de cultivo. Uma das coisas que me impressionou foi que nas vinhas havia algumas vinhas que pareciam espetaculares, com caulés fortes e frondosos, de cores vivas, mas que seus frutos eram pequenos ou nulos. Elas só ficaram do lado de fora, em galhos ou folhas frondosas, mas sem frutos. Aprendi também que a madeira da videira não serve para muito, mas simplesmente para se sustentar. Hoje, o Evangelho nos oferece o momento em que Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nos convida a permanecer unidos a Ele e dar muitos frutos, frutos de conversão. A videira é uma planta que forma uma única coisa com os galhos, e os ramos são frutíferos apenas na medida em que estão ligados à videira. Esse relacionamento é o segredo da vida cristã. O evangelista João o expressa com o verbo permanecer, que se repete 7 vezes na passagem de hoje. Permanecei em mim, diz o Senhor. Vamos traduzir isso para nossas próprias vidas. Eu convido você a fazer 3 perguntas, e cada uma delas dará origem a outras que devem nos perguntar se estamos unidos a Ele e se nossos corações estão em um verdadeiro processo de conversão. A primeira pergunta: estou unido à videira verdadeira? Estou me alimentando dessa videira verdadeira? Estou me alimentando dos sacramentos e da palavra de Deus? Somente se eu estiver unido a Ele, eu posso dar frutos. Por isso, para dar frutos, tenho que me alimentar de sua palavra e dos seus sacramentos. Uma planta que não se alimenta de água está destinada a secar. Segunda pergunta: estou dando bons frutos? Temos que ter cuidado para não sermos como as videiras que só aparecem, ou que seus frutos são atrofiados. Há pessoas que só dão frutos quando lhes convém, como quando procuram um bem para si ou para aqueles que estão do seu lado. Poderíamos chamar isso de maldade do político. Existem bons políticos, mas há outros que apenas procuram chegar ao poder para lucrar financeiramente ou garantir um futuro para sua vida e suas famílias. Suas obras, seus frutos, têm um propósito específico, eles mesmos. Traga este exemplo para a sua vida. Quais são seus frutos? E terceira pergunta: que tipo de cristão eu sou? Sou daqueles que dão frutos ou que apenas aparecem? Jesus Cristo, em outra passagem, dirá: pelos frutos os conhecerão. Os frutos é o que irá identificá-lo. Se você é um cristão morno, seus frutos serão atrofiados. Se você é um verdadeiro cristão, seus frutos servirão para uma boa colheita. Vamos pedir essas 3 coisas ao Senhor: unir-se a Ele e se alimentar da sua palavra, que produzamos frutos o tempo todo e que não permaneçamos conversando, mas reduzamos nossos discursos aos verdadeiros frutos. Que não sejamos cristãos de tela, de aparência, que os nossos corações se convertam totalmente a Ele. Somente quando tivermos intimidade com o Senhor, como a videira e os ramos, poderemos dar frutos de uma nova vida, de misericórdia, de justiça e de paz, que derivam da ressurreição do Senhor.
Peçamos por intercessão de Nossa Senhora de Fátima que permaneçamos unidos à videira e assim possamos produzir frutos abundantes de uma conversão sincera. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E sob o manto de Nossa Senhora estamos.